bem-vindos mais uma vez ao estudo bíblico com um tema muito maravilhoso, alegres na fé, descobrindo como podemos permanecer alegres na fé com tantas dificuldades que existem neste mundo. É o que nós estamos a descobrir nesse tema. Então, queridos, vamos agora à nossa correção. A introdução da nossa correção falava de alguém que não conseguia dormir por causa do erro que havia cometido. Infelizmente, queridos irmãos, ela não é um único caso. Muitas pessoas não têm conseguido dormir por vários motivos, falta de paz, por várias situações que acontecem na vida. Muitas pessoas não sabem que o que acontece, na verdade, é que não tens tido comunicação com o Pai. Muitas pessoas sofrem porque cometeram pecados contra os outros, ou os outros cometeram pecados contra elas, ou cometeram pecados contra Deus, e elas vivem angustiadas, magoadas, com raiva, e isso tira a paz de espírito. O que muitos não sabem, queridos irmãos, é que não importa o que tiver acontecido, tudo se resolve com uma simples oração a Deus. Uma simples oração a Deus que pode ser apresentada a qualquer momento, em qualquer lugar e a qualquer hora. Desde que você fale todo o teu problema a Ele. E Ele te dará a paz que excede todo o entendimento. Vamos então compreender esse tema, mas agora vamos orar. Querido Pai, querido Deus que habita nos altos céus, louvado e exaltado seja teu nome. Neste momento pedimos perdão, Pai, pelos pecados que temos cometido diante de Ti e te agradecemos, Pai, pelo dom da vida que o Senhor tem nos dado e pela proteção que o Senhor tem nos dado nesses dias turbulentos, com tantas coisas que nós não conseguimos explicar, Pai, mas confiamos somente em Ti. Neste momento pedimos que derrame a Sua luz, Pai, de Santo Espírito, para que possa nos ajudar a entender o tema de hoje. Em nome de Jesus, amém. De que modo e a quem Daniel confessava os seus pecados e do seu povo? A resposta íamos encontrar em Daniel 9, 4 a 5. Ele confessava seus pecados e do seu povo a Deus e orou da seguinte maneira: ai, meu Deus, grande e temível, que guarda misericórdia com os que guardam os teus mandamentos. Temos cometido pecado e procedemos perversamente e nos apartamos dos teus mandamentos e fomos rebeldes. Nessa oração, queridos irmãos, percebemos que Daniel confessa as suas faltas e as faltas do seu povo a um e único Deus. Mas também, para quem conhece Daniel, sabe muito bem que Daniel era uma pessoa íntegra, que não cometia quase nenhum pecado, mas ele se humilha diante de Deus e se inclui juntamente com o seu povo como sendo um pecador. Isso mostra que todos nós somos pecadores, mesmo que aparentemente essa pessoa pareça ser boa pessoa, no fundo também é pecadora. Se continuarmos a ler a oração de Daniel, íamos entender o propósito da oração dele, mas era apenas para termos uma ideia de como nós devíamos orar ou devemos orar. Daniel orava 3 vezes ao dia e orava em seu quarto com janelas abertas, e até todos que conviviam com ele sabiam que ele tinha essa rotina, a ponto de lhe acusarem, porque ele era uma pessoa íntegra e se comportava bem, lhe acusaram e eles queriam que ele deixasse de orar. Eles procuraram um motivo para acusar, não apanharam, e eles pensaram: só podemos lhe acusar nessa oração dele. Queridos irmãos, essa história é muito linda, todos vocês conhecem, mas eu gosto de relembrar. Ele continuou fiel em suas orações, a ponto de ele cair na cova dos leões, mas mesmo estando na cova dos leões, ele continuou orando. Eu não sei se você já percebeu o quão é importante orar, a ponto de, mesmo estando diante dos leões, Daniel continuar a orar. Isso é que devíamos fazer, eu e você. Essa devia ser a atitude de qualquer cristão, orar sem cessar. Que oração Davi fez após ter se arrependido do pecado que cometeu e a quem ele orou? Salmos 51, 1 a 12 e versículo 10. Ele orou a Deus e disse:
Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Mais uma vez aqui, queridos irmãos, estamos a perceber mais uma oração humilde e sincera feita por um filho de Deus, Rei Davi. O rei Davi, vocês todos conhecem, era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que agradava a Deus e ele foi eleito para que fosse rei pelo próprio Deus, ainda miúdo. Para dizer que buscar a Deus não tem idade. Timóteo começou a buscar a Deus desde a infância. E Davi, dando-nos exemplo disso, ele começou a agradar a Deus ainda na sua infância e juventude. E ele foi ungido rei. Mas, como todos nós somos pecadores, Davi também caiu na transgressão. Ele transgrediu a lei de Deus. Ele pecou. Mas essa oração nos mostra o verdadeiro arrependimento que demonstra o nojo pelo pecado que ele havia cometido e estar separado de Deus. Para quem não conhece bem a história do rei Davi, Davi havia cometido o pecado da cobiça, pois ele havia cobiçado a esposa de um soldado seu. Se ao menos tivesse terminado aí, não teria sido grave, mas ele mandou seus servos irem chamar aquela senhora e dormiu com ela, mas ela ficou grávida. E ele, para fazer com que aquela gravidez fosse do marido dela, mandou chamar o soldado da guerra para que dormisse com a esposa, mas aquele soldado não dormiu com a esposa, pois ele pensava nos seus irmãos que combatiam na guerra e morriam. No dia seguinte, Davi soube que ele não dormiu com a esposa e ele arquitetou outro plano. Como sempre, o homem achando-se esperto, né? O rei Davi, achando que era muito esperto, não foi diferente. Ele escreveu uma carta e entregou àquele soldado mesmo para que voltasse com a carta e entregar a carta ao comandante. E na carta estava escrito que o comandante devia colocar aquele soldado chamado Urias na zona mais perigosa da guerra para que ele morresse. O comandante obedeceu à ordem do rei e realmente Urias morreu. A intenção do rei Davi era que a esposa dele ficasse viúva para que ele casasse com ela. E realmente foi isso que aconteceu. E viveu muito tempo achando que havia escondido o pecado. Ele cometeu o pecado da cobiça, ele cometeu o pecado do adultério, ele cometeu o pecado de não matarás. Todos esses pecados juntos e ainda o pecado da mentira. Mas como Deus viu tudo e viu que Davi não se arrependia, enviou um profeta na casa dele para que colocasse Davi a pensar no seu procedimento. Podemos caracterizar esse profeta como o Espírito Santo que Deus envia a cada um de nós para que nos faça refletir. O profeta disse: peço que me ajude a resolver um problema. Existe um senhor que tem muitas ovelhas e o outro que só tem uma ovelha, mas aquele com muitas ovelhas levou a única ovelha daquele senhor. O que pode se fazer com esse homem? O rei Davi devia dar solução ao profeta. Davi disse: isso não acontece no meu povo, isso não pode acontecer em Israel. Esse homem merece morrer, esse homem deve morrer. Como é que ele vai pegar a ovelha do senhor que só tinha uma única ovelha, mas ele tinha muitas? Esse homem deve morrer. O profeta Natan olhou bem nos olhos de rei Davi e lhe disse: tu és o homem. Tu és o homem que fez isso. Foi quando a máscara de Davi caiu. Foi quando Davi começou a perceber tudo o que havia feito e começou a perceber que Deus havia visto tudo e agora ele realmente estava condenado à morte e ele mesmo havia dado a sentença.
O pecado, queridos irmãos, nos separa de Deus. E Davi entendeu isso com base na história contada pelo profeta. Ele estava separado de Deus. Ele merecia morrer. E Davi se arrependeu verdadeiramente. E ele orou fervorosamente a Deus. Ele pediu perdão sincero, genuíno a Deus. E ele foi perdoado, queridos irmãos. Porém, as consequências pelo seu pecado eram inevitáveis. Aquela criança nasceu morta. E nunca mais o rei Davi teve o respeito dos seus filhos, que ele depois teve. Queridos irmãos, é verdade que Deus nos perdoa totalmente, mas as consequências pelo nosso pecado sempre virão. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles foram perdoados, mas as consequências pelo seu erro são estas que nós até hoje estamos a vivenciar. Por isso, pense muito bem, querido irmão, sempre que a tentação bater na sua porta para que você peque. O diabo quer destruir você. Porém, se um dia você pecou ou pode vir a pecar, nunca deixe de pedir perdão a Deus com toda a sinceridade que Ele te perdoará. Mas vai e não peque mais. Esse foi o conselho que Jesus deu àquela mulher adúltera que, por sorte, não morreu pela misericórdia de Deus. Quem é o único que perdoa pecados? Salmo 103, 3, Salmo 134, Marcos 2, 7. É só e somente Deus que perdoa pecados. Nunca devemos falar com alguém para que fale com Deus por nós para perdoar nosso pecado. Mas podemos pedir orações para que Deus nos atenda as orações a outras pessoas. Mas pedir perdão a Deus, nós mesmos devemos pedir perdão diretamente a Deus, porque quem pecou somos nós. Quando eu cometo um erro a alguém, eu tenho que falar diretamente com a pessoa. Deus é o único que pode nos perdoar. Até os próprios judeus reconheciam isso, pois toda vez que Jesus perdoava pecados, diziam que era blasfêmia, porque o único que perdoava pecados era Deus. Os judeus achavam que Jesus era um simples homem, mas ele não era um simples homem, queridos irmãos. Jesus era Deus que se fez homem e por isso ele perdoar pecados não era blasfêmia. Blasfêmia, portanto, nós estamos a compreender aqui que é alguém sendo homem se fazer de Deus. E por isso Jesus disse em Mateus 23, 9 a 10, a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guia, porque um só é vosso guia, o Cristo. Jesus sabia que existiriam pessoas que pretenderiam ser chamados de pais e por isso ele advertiu, a ninguém na terra chameis de Pai. O que é necessário para se alcançar a remissão dos pecados? Atos 2, 38, João 3, 5. Arrepender-se e ser batizado. Essa é a primeira condição necessária para que os nossos pecados sejam remidos. Temos que nos arrepender. E para mostrar publicamente que nós estamos realmente arrependidos, queremos mudar de vida, batizamos. E aí recebemos o dom do Espírito Santo. Que condição Jesus apresentou para o perdão dos nossos pecados? A segunda condição para que nós sejamos perdoados é nós perdoarmos uns aos outros, para que Deus também possa nos perdoar. Quantas vezes devo perdoar a quem me ofende? Mateus 18, 21 a 22. Resposta: 70 vezes 7. Isso dá 490. Isso, queridos irmãos, não significa que você vai ter que contar até 490, mas isso mostra que você não deve se cansar de perdoar, da mesma forma que Deus não se cansa de perdoar você. Eu sei, queridos irmãos, não é fácil perdoar. Eu também passo por essas situações que devo lutar para conseguir perdoar, mas no final tem que perdoar. Se você não consegue perdoar, você tem que pedir a Deus para que te ajude a perdoar, mas deve perdoar. Essa é a condição necessária para que nós também sejamos perdoados por Ele. Quem é o único que intercede entre Deus e o homem? 1 Timóteo 2, 5, 1 João 2, 1. É Jesus Cristo, o único que intercede por nós, o único que se tornou homem e não pecou.
o único justo. Ele é o único que intercede por nós. Não existe nenhum homem que seja justo na terra para que possa estar diante de Deus intercedendo por nós. Mas Jesus, sim, ele se tornou homem e obedeceu totalmente a Deus. E mais que isso, Hebreus 4, 15 a 16 diz que ele participou das mesmas coisas que nós, mesmas fraquezas que nós, para que possa nos socorrer. Portanto, querido irmão, querida irmã, peça socorro a Deus em todas as situações da vida que tu fores a passar, pois Ele conhece todas as suas fraquezas. Ele sentiu as nossas dores, Ele sentiu a nossa solidão, Ele sentiu a nossa rejeição e te diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como devemos orar? Mateus 6, 5 a 6. Não precisamos orar para sermos vistos por pessoas, mas devemos entrar em nosso quarto ou qualquer outro lugar seguro e falarmos com nosso Pai sempre que sentirmos necessidade. Até pode ser mentalmente, quando não é possível estarmos nesses locais isolados, mas nunca devemos ficar sem falar com nosso Pai. Davi, Daniel, José, Jeremias, Moisés, muitas pessoas na Bíblia falavam sempre com Deus. Que nós também façamos o mesmo. Será que quando oramos Deus nos ouve e nos vê? Salmos 94, 5. Eu vou fazer questão de ler pelo menos esse verso. Aquele que fez ouvido não ouvirá, aquele que fez olhos não verá. Queridos irmãos, esse é o verso mais consolador para mim e espero que seja para ti também. Sempre que a dúvida te vier à mente, lembre-se desse verso. Lembre-se de que Deus é que criou você com ouvido, com olho, e Ele te vê e te ouve com toda certeza. Pois se Ele não te visse, nem te visse, Ele não teria te feito com o ouvido, nem com a vista para você ver. Porém, queridos irmãos, você deve ter muita paciência ao decidir entregar sua vida a Deus e abrir o seu coração. Porque nem sempre Deus age como nós agimos e Ele responde na hora exata nas nossas vidas, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Assim como nós não satisfazemos todos os pedidos dos nossos filhos na hora que eles querem, pois sabemos o tempo certo para eles, Deus também conhece o melhor para nós e o tempo certo das coisas para nós. Por isso, queridos irmãos, não desistam nunca de falar com seu Pai. Nós temos José na Bíblia, em Gênesis 47, 48, você vai ler a história. Ele sofreu as piores aflições que o ser humano pode sofrer, mas ele nunca desistiu de Deus e nunca desistiu de obedecer a Deus. Imagina se ele tivesse desistido. O que Deus espera de nós? Isaías 55, 6 a 7, Hebreus 3, 7 a 8. Deus espera que nós busquemos por Ele enquanto podemos achá-lo. Invoquemos o nome dele enquanto está perto. Amós 8, 12 deixa-nos claro que andarão de mar em mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. O que irá acontecer, queridos irmãos? Vão desaparecer Bíblias? Não, mas o Espírito do Senhor chegará um dia que irá se retirar da terra. Da mesma forma que um dia a arca de Noé fechou, um dia o Espírito irá se retirar da terra. E por isso o mesmo Espírito hoje diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o coração. Será que esse estudo falou ao seu coração? Será que esse estudo te fez refletir para poderes abrir o coração ao Senhor? Se o Espírito do Senhor falou ao seu coração, não endureça o seu coração. Abra o teu coração e ora ao seu Deus. E abra o seu coração de hoje em diante. Em nome de Jesus.